Olá, prezados alunos. Meu nome é Ailton Fernandes, sou professor de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, dando sequência no módulo de aulas online. Hoje nós vamos falar sobre bexiga neurogênica, fisiopatologia e tratamento. Eu me dedico ao tratamento das incontinências urinárias e das diversas formas de disfunções miccionais. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Esse termo bexiga neurogênica é um termo muito utilizado no dia a dia, na prática diária, mas ele já é um termo ultrapassado, mas do ponto de vista clínico ainda é bastante empregado. A Sociedade Internacional de Continência Urinária, que padroniza a terminologia, definiu que o termo adequado é disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Então, falaremos sobre fisiopatologia e tratamento. Faremos uma breve revisão sobre anatomia aplicada, neurofisiologia, que eu considero fundamental para o melhor entendimento das disfunções miccionais, das incontinências urinárias, fazer a correlação entre os sintomas que o paciente apresenta e os níveis de lesão, que a gente vai discutir sobre níveis de disfunção do trato urinário inferior, fazendo uma correlação com o tipo de lesão, a disfunção de comportamento da bexiga, que é o músculo detrusor e do esfíncter, e também focar um pouco sobre tratamento. A parte de neurourologia, que é a parte da urologia que estuda essas disfunções, ela é pouco investida pelos urologistas, mas eu considero uma área extremamente importante e é o dia a dia nos consultórios, ambulatórios de urologia, são pacientes com queixas urinárias, pacientes com diversas formas de incontinência urinária. Então, uma área bastante importante, bastante comum na nossa prática diária, que merece toda a nossa atenção e nossa dedicação e estudo. Uma breve revisão: o trato urinário ele é dividido em trato urinário superior, que é formado pelos rins e ureteres. Os rins são responsáveis pela filtração do sangue e formação da urina, mas o rim ele não armazena urina. Essa urina é transportada para a bexiga através dos ureteres. Essa produção é contínua pelos rins e esse transporte também, da mesma forma, é contínuo. O trato urinário inferior é composto pela bexiga e uretra, e no homem, bexiga, uretra e próstata. A bexiga ela tem apenas duas funções que são extremamente importantes: armazenamento e esvaziamento, e ela faz isso o tempo todo. Por isso, ela tem características específicas, interessantes, que proporciona a ela essa capacidade, essa melhor função que se chama complacência. A principal característica da bexiga é a complacência. O que dá essa complacência? É a disposição deste músculo detrusor, que ele é formado por fibras entrelaçadas, e essas fibras entrelaçadas dá essa característica de complacência, que é a capacidade da bexiga de armazenar grande volume sob baixa pressão, condição fundamental para a preservação da função renal. Na parte inferior, continuação da bexiga, nós temos uma forma de um cone, que é o colo vesical, que tem características também específicas. Acredita-se não, tem certeza que pela disposição dessas fibras, pelos estudos de receptores, identificação de receptores, existe há um aumento da resistência uretral na região do colo vesical, que nós chamamos então de esfíncter interno. Ele não é uma estrutura anatômica visível, mas essas características de aumento da resistência através de estudo urodinâmico permite identificar essa estrutura e a disposição dessas fibras. Continuando a uretra, no homem ao nível do veromontano está localizado o esfíncter estriado externo, que é um esfíncter, que é o músculo mais, eu diria, o músculo mais importante no mecanismo de continência urinária. Na mulher, o esfíncter externo está localizado no terço médio da uretra. Então, esse esfíncter, ele
à medida que a mulher envelhece, mulheres que têm múltiplos partos, fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Claro que os músculos do assoalho pélvico também têm um papel importante no mecanismo de continência. Essa mulher pode ter uma fragilidade dessa musculatura do assoalho pélvico e desenvolver incontinência, principalmente incontinência de esforço. Mas, sem dúvida nenhuma, o esfíncter estriado externo é o músculo mais importante no mecanismo de continência urinária. O controle neurológico, né, a fisiologia, bem como a neurofisiologia da micção, não estão completamente compreendidas. O fenômeno simples e quase inconsciente da micção envolve complexos mecanismos e interações neurais que têm sido objeto de inúmeros estudos nas últimas décadas. O desenvolvimento de técnicas histoquímicas especiais, estudos com estimulação elétrica nervosa, com raízes sacrais, ressonância magnética com emissão de pósitrons e, principalmente, a maior difusão e padronização de estudos urodinâmicos têm permitido esclarecimento de alguns pontos fundamentais para a sua compreensão. A função do trato urinário baixo, de enchimento e esvaziamento periódico, é dependente de circuitos neurais interligados, localizados no cérebro, na ponte, na medula espinhal e nos nervos periféricos. Então, centros importantes na região cortical, principalmente a região do córtex frontal, giro posterior do cíngulo, substância cinzenta periaquidutal, tálamo. Então, são várias estruturas, bem como vias nervosas que são necessárias e devem estar íntegras, bem como neurotransmissores, para que o mecanismo de enchimento e esvaziamento ocorra de maneira sincronizada. O sistema nervoso, a inervação do trato urinário inferior é formada pelo sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e somático eferente. O sistema nervoso simpático, ele está localizado entre T10 e L2. As fibras pré-ganglionares localizados na cadeia simpática fazem conexão fazem conexão nos nervos hipogástricos, no nervo mesentérico inferior, e essas fibras pós-ganglionares são dois tipos de fibras: as fibras que se localizam e que estimulam os receptores localizados, receptores beta-adrenérgicos localizados ao nível do urotélio e da parede do músculo detrusor. A estimulação desses receptores promove o relaxamento do músculo detrusor, e receptores alfa-adrenérgicos localizados no colo vesical, e a estimulação desses receptores promove o fechamento do colo vesical. Então, durante a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, e esse sistema nervoso autônomo simpático atua durante a fase de armazenamento, o que nós temos? O fechamento do colo vesical, através dos receptores, estimulação dos receptores alfa, e relaxamento do músculo detrusor através da estimulação dos receptores beta. Situação fundamental para um bom armazenamento e mecanismo de continência. Ao mesmo tempo que está funcionando o sistema nervoso autônomo simpático, o somático eferente também está funcionando. O sistema nervoso somático eferente, ele se localiza entre S2 e S4, através de nervos, de fibras nervosas que se conectam ao núcleo de Onuf, nervo pudendo, né? E o somático eferente, ele, durante o enchimento vesical, estes neurônios, eles são ativados por impulsos aferentes vesicais, e durante a micção, esses motoneurônios são inibidos. Então, a inibição é dependente, em parte, de mecanismos supraespinhais, e haja vista que em pacientes que apresentam lesão neurológica, principalmente interrompendo o circuito entre a ponte e o centro sacral, perde a influência dessas vias superiores, dessas vias supraespinhais, e com isso ele não se relaxa, esse esfíncter se contrai durante a micção. Então, de uma maneira geral, a ativação do simpático ela ocorre simultânea com a ativação do nervo pudendo, do somático
do nervo somático, e com isso há há um fechamento do esfíncter estriado, mecanismos, funções importantes durante a fase de enchimento. Durante o esvaziamento ocorre o contrário, há um bloqueio do simpático, um bloqueio do somático e uma ativação do parasimpático. As fibras pré-ganglionares fazem conexão localizadas em S2 e S4, fazem conexão com os nervos pélvicos e também com conexão ao nível da parede do detrusor. E o que a ativação dessas fibras parasimpáticas promove? Promovem a contração do músculo detrusor. Então, com isso, nós temos o relaxamento do colo por inibição do simpático, o relaxamento do esfíncter externo por inibição do somático. Com isso, há uma redução da resistência uretral e uma ativação, uma estimulação das fibras parasimpáticas e contração do detrusor. A urina vai ser transportada através da uretra e essa urina começa a ser exteriorizada quando a pressão intravesical gerada pela contração do músculo detrusor for superior à resistência uretral. Então, há uma função entre o simpático e o parasimpático, a gente chama de switch, que é o liga-desliga, funciona como um interruptor, ou seja, fase de armazenamento, ativação do simpático e do somático. Fechamento do colo, fechamento do esfíncter, relaxamento do músculo detrusor. Fase de esvaziamento, o contrário, relaxamento do colo, relaxamento do esfíncter e contração do músculo detrusor. Para isso, como eu disse, isso é um sistema complexo, há necessidade de uma integridade, bem como dos neurotransmissores, acetilcolina, do parasimpático, noradrenalina, epinefrina, do sistema nervoso autônomo simpático. Então, em suma, o reflexo miccional, a sensação de enchimento vesical do nervo pudendo, então, o enchimento da bexiga, à medida que a bexiga enche, há um aumento da aferência, esse estímulo aferente, ele ascende pelas fibras sacrais, nervo pélvico, vai até a medula, substância cinzenta periaquidutal, chega na região do córtex, as regiões corticais superiores, principalmente a região frontal, no qual o cérebro decide de maneira voluntária, a pessoa escolhe o momento adequado para urinar. Quando ela considera que aquele momento é oportuno, essa informação ela desce, né, pelas vias eferentes, chega no centro pontino de micção, que tem uma função importantíssima, que ele faz o quê? Ele faz exatamente o switch. Ele faz a função de interruptor. Ele bloqueia o simpático, bloqueia o somático e ativa o parasimpático. Com isso, há uma atividade cinética entre relaxamento dos esfíncteres e contração do músculo detrusor. Veja a função importante do centro pontino de micção. Veja que se nós tivermos alguma lesão entre a ponte e o centro sacral, nós perderemos essa ativação, esse switch entre bloqueio do simpático e ativação do parasimpático, e com isso a micção. Então, de uma maneira prática, nós podemos dividir a atividade vesical, classificando, fazendo uma relação com as estruturas neurológicas mais importantes, região frontal, onde a sensação de enchimento toma consciência no ser humano, o centro pontino de micção, que faz esse switch entre o simpático e o parasimpático, o centro sacral, onde está localizado o parasimpático, e os nervos periféricos. De uma maneira prática, quando nós conversamos com os pacientes no ambulatório, nós dividimos os sintomas em dois grandes grupos, sintomas de armazenamento, sintomas de esvaziamento. E quais são esses sintomas? Então, sempre que nós fizermos a anamnese do paciente, nós temos que pensar nestes dois grupos. Evidentemente, alguns pacientes terão sintomas das duas fases. Sintomas de armazenamento é o aumento de frequência, urgência, que é aquela necessidade abrupta e súbita de urinar, incontinência de urgência, aquela paciente que tem a vontade e não consegue chegar a tempo no banheiro e perde no caminho.
A noctúria é aquele paciente que acorda para urinar 2 ou mais vezes, e os sintomas de esvaziamento, que seria excitação, que é muito comum, tem excitação também comportamental, aquele paciente que não consegue urinar em público, que é aquela demora, chega até o banheiro e demora para iniciar o jato urinário, o jato fraco, o jato intermitente, começa e para, aquele gotejamento terminal e a sensação de esvaziamento vesical incompleto, que urinou, mas que tem algum volume ainda na bexiga. Então, feita essa introdução, vamos começar definitivamente a bexiga neurogênica ou disfunção neurogênica do trato urinário inferior, que é o termo mais adequado. E o que é bexiga neurogênica? É uma disfunção do trato urinário inferior causado por uma condição neurológica, por uma doença neurológica. Então, se eu falo o paciente tem uma bexiga neurogênica, isso pressupõe que ele já tem como diagnóstico uma doença neurológica. E quais são as doenças neurológicas que podem causar bexiga neurogênica? Qualquer doença neurológica que pegue desde o cérebro até as raízes nervosas. Então, as alterações, os traumatismos cranianos, tumores, as diversas formas de acidente vascular cerebral, ao nível da medula, esclerose múltipla, que acomete o cérebro e também a medula espinhal, traumas medulares, tumores, hernia de disco, a nível periférico, cirurgias de amputação abdômeno-perineal, remoção, tumores grandes na região pélvica que causam lesões de raízes nervosas, enfim. Mas do ponto de vista de sequela, impacto e risco para dano do trato urinário, as duas patologias neurológicas mais comuns são a mielodisplasia ou a mielomeningocele e as lesões medulares, principalmente as lesões traumáticas. Mielomeningocele ou mielodisplasia é uma malformação que ocorre durante a gestação, habitualmente entre a segunda e a terceira semana de gestação, no qual há malformação das vértebras, principalmente do arco posterior, e com isso há uma exposição ou da medula ou de raízes medulares, e essa malformação pode acontecer desde a região cervical até a região sacral, em qualquer região da medula espinhal. Mas é mais frequente na região lombosacra. Evidentemente, quanto maior, quanto mais alta for a malformação, quanto mais alta for essa malformação, pior será a sequela para o paciente, para a criança. E como fator de risco que nós sabemos, a deficiência de ácido fólico, e por isso é importante que a mulher em idade fértil faça a reposição de ácido fólico, e história familiar também é um fator de risco. Essa malformação deve ser corrigida após o nascimento. Hoje também, com o pré-natal, se identifica muitos casos, boa parte dos casos são identificados durante a gestação e podem ser corrigidas durante a gestação. Isso parece que minimiza principalmente a sequela motora, mas ainda tem um risco de ter danos do trato urinário. Muito bem. E a outra patologia com sequela de alto impacto para o trato urinário inferior é a lesão medular. Lesão essa pode ser traumática, completa ou incompleta, pode ser também uma lesão decorrente de uma cirurgia, de um tumor. Então, você vai interromper essas vias neurológicas, esses circuitos, e, consequentemente, ter repercussão tanto do ponto de vista motor, quanto em relação ao funcionamento tanto da bexiga quanto do trato intestinal. Do ponto de vista anatômico, de topografia, é possível fazer algumas divisões em relação ao nível de lesão neurológica e fazer uma correlação com o tipo de disfunção vesical que o paciente apresenta. Então, as lesões suprapontinas, ou seja, as lesões localizadas acima da ponte, são lesões que acometem principalmente a parte de armazenamento, sintomas de armazenamento, porque os pacientes em si não têm uma disfunção muito grave, haja vista que a parte inferior,
o parasimpático está preservado. Então, os pacientes costumam apresentar sintomas de armazenamento, são nas lesões suprapontinas. Ele tem aumento da frequência, urgência, incontinência de urgência, a bexiga fica hiperativa, por isso a gente chama de hiperatividade detussora, ela contrai com bastante frequência. Mas são pacientes que, do ponto de vista de risco para o trato urinário superior, é um risco baixo. Eles têm muita incontinência urinária, mas não são pacientes que fazem retenção de urina, já que o parasimpático está preservado, não são pacientes que fazem muita deterioração do trato urinário superior, refluxo vesicoureteral. Não, são lesões de baixo impacto, de baixo risco. As lesões suprasacral infrapontina, ou seja, acima do centro sacral e abaixo da ponte, essas são as lesões mais graves. Por quê? Porque aqui se interrompe a comunicação dos centros superiores com o centro sacral, se interrompe a comunicação da ponte, que faz o switch, ou seja, tem a função de interruptor no sistema liga e desliga do simpático e do parasimpático, e com isso ela tem um impacto muito importante na função de armazenamento e de esvaziamento. Então, são pacientes que cursam com incontinência urinária também, mas pelo fato de ter essa interrupção entre a ponte e o centro pontinho de micção, o somático, o sistema nervoso somático, ou seja, o esfíncter estriado externo, ele vai perder aquela inibição supraespinhal, a inibição dos centros corticais superiores. E com isso ele não relaxa, ele mantém um tônus contraído durante a fase de esvaziamento, no qual o detrusor está contraindo por conta da ativação do parasimpático, mas não há um bloqueio do somático, não tem essa inibição supraespinhal, e com isso o somático faz com que o esfíncter estriado externo continue contraindo. Então, não há um relaxamento do esfíncter estriado externo. Ou seja, há uma contração simultânea do músculo detussor por conta da ativação do parasimpático, mas não há um relaxamento do esfíncter estriado externo e há o que nós chamamos de dissinergia detrussor-esfíncter. O paciente apresenta hiperatividade detrussora, ou seja, contração do músculo detrussor, mas com dissinergia, o esfíncter não relaxa. Com isso, ele urina, mas urina pouco, necessita uma alta pressão do músculo detrussor, apresenta resíduo pós-miccionário elevado. Isso é um risco para deterioração do trato urinário superior, refluxo vesicoureteral, dilatação, hidronefrose. Esses pacientes, repetindo, com lesão suprasacral e infrapontina, são os pacientes com risco para lesão renal. E os pacientes que apresentam lesão sacral ou infrasacral, principalmente as mielomeningocélies, que acontecem nessa região, lesões periféricas de nervos, ou seja, qual é o sistema nervoso autônomo localizado na região sacral? É o sistema nervoso autônomo parasimpático, responsável pela contração do detrusor, fase de esvaziamento, e o somático, eferente, né, que é o esfíncter. Então, lesões nessa região compromete o que? A fase de esvaziamento. Então, o paciente pode ter uma bexiga flácida, uma bexiga grande, uma bexiga contrátil, sem contração, sem força. Então, um risco intermediário, que eles fazem retenção urinária, precisam de usar catéteres. E alguns pacientes também podem ter uma resistência uretral baixa por comprometimento do somático eferente. Então, percebem que se nós entendermos a anatomia, é possível fazer a correlação entre os diversos tipos, a topografia das lesões com o comportamento vesical. Isso não é 100%, mas permite, sim, fazer raciocínios. Bom, essa é uma parte importante. Agora a gente correlaciona esse conhecimento de neurofisiologia com a parte clínica. E o que pode acontecer de errado com os rins? São as complicações que a gente deve prevenir. Esses pacientes com doenças neurológicas, nós precisamos primeiro avaliar qual é o risco da lesão neurológica, fazer a relação da topografia, é alto risco, é baixo risco, estudar quais são os sintomas, estudar
qual é a eficácia de armazenamento, o quanto a bexiga é eficiente em termos de armazenamento, que pressão ela armazena, quais são as condições de esvaziamento da bexiga, o esvaziamento é total, é parcial, a pressão é elevada, é baixa, e qual é o risco que essa bexiga oferece para os rins, em termos de pressão, risco de refluxo e risco de hidronefrose, risco de infecções, cálculos e a complicação mais grave, que é a insuficiência renal. Então, o que pode acontecer de errado com os rins? Perda da função renal, insuficiência renal, até a década de 70, quando o cateterismo começou, o cateterismo da bexiga, que é o fato de esvaziar a bexiga entre 4 a 6 vezes ao dia, passando-se um catéter, a gente chama de cateterismo intermitente limpo. Isso começou na década de 70, foi preconizado pelo professor Lapide, que é um francês, e até essa época, Primeira, Segunda Guerra Mundial, as pessoas com lesão medular, principalmente lesão traumática, tinham uma morbidade, uma mortalidade extremamente alta por conta de complicações, infecções e insuficiência renal. E, infelizmente, ainda percebemos que ocorre alguns casos de insuficiência renal por conta de disfunção de bexiga neurogênica. Isso deve ser prevenido. Então, as doenças, nós entendemos que a bexiga neurogênica então, é causada por uma doença neurológica. Se não há um diagnóstico de uma doença neurológica, não se pode falar em bexiga neurogênica. É importante saber que as duas patologias neurológicas que causam maior impacto, maior sequela, maior risco para o rim, por conta de disfunção vesical grave, são as lesões medulares e as mielodisplasias. O risco mais importante, a disfunção mais importante na bexiga que predispõe à deterioração do trato urinário superior é a complacência diminuída, a má complacência ou a baixa complacência, que é o quê? É aquela falta, aquela perda de elasticidade da bexiga. É a elasticidade da bexiga que permite ela armazenar um grande volume sob baixa pressão. Se ela perde essa elasticidade, isso ocorre por conta das infecções urinárias, por conta da retenção crônica, ou por conta de um esvaziamento sob alta pressão, uma pressão de micção muito elevada, esse músculo detrusor ele vai sendo substituído por colágeno e fibroblastos, e com isso ele perde essa elasticidade. E à medida que ele perde essa elasticidade, a bexiga enche, mas enche com uma pressão de armazenamento muito alta. E essa pressão de armazenamento alta, que é o que nós chamamos de má complacência, é que proporciona refluxo vésico-ureteral e também hidronefrose, estase de urina dentro do rim. E o outro fator de risco é a dissinergia detrusor-esfíncter, ou seja, perde as lesões entre a ponte e o centro sacral, impedem que a ponte faz o switch, a função de interruptor entre o simpático e o parasimpático, e com isso há situações em que a contração do detrusor ocorre com contração simultânea do esfíncter estriado externo, gerando uma pressão de micção muito elevada e também risco para refluxo vésico-ureteral e hidronefrose. Então, essa é a localização, como eu comentei, as lesões acima do centro sacral e abaixo da ponte. O comportamento da bexiga são as contrações detrussoras com a dissinergia, detrusor esfíncter, e nas lesões sacrais, com comprometimento, evidentemente, do parasimpático, as bexigas acontráteis, as bexigas flácidas, e que cursam também com resíduo elevado, com retenção urinária. No manejo clínico da bexiga neurogênica, então, os fatores que nós temos que estar atento é que a bexiga, para evitar dano renal, ela tem que funcionar sob baixa pressão. Essa condição é essencial para que o armazenamento de urina se dê de maneira adequada e sem nenhum risco para o rim. É importante também proporcionar a continência urinária, essa qualidade de vida para o paciente, é a coisa que ele mais busca quando ele vem pedir ajuda a nós no consultório, no ambulatório, muitas vezes é por conta de uma incontinência urinária ou infecção urinária, e evitar ou minimizar os episódios de infecção do trato urinário. Na abordagem inicial, a história clínica, nós vamos dividir os sintomas em fase de armazenamento e fase de esvaziamento, como foi comentado. É importante ver comorbidades associadas, porque às vezes nós entendemos que a causa do problema seja um problema neurológico, mas o paciente tem uma hiperplasia prostática, tem uma estenose de uretra, tem cirurgias
prévias. Então, a anamnese é fundamental, a história pregressa, passado de cirurgia, passado de neurocirurgia, tem que ser discutido e levantado com o paciente. O exame físico é fundamental, não podemos deixar de examinar o paciente, avaliar o meato uretral, no caso do homem, avaliar a vagina, ver o trofismo vaginal, o meato uretral da mulher, avaliar, no caso do paciente com doença neurológica, os reflexos bulbo cavernoso, reflexo cutâneo anal, cremastérico, para ver se há permeabilidade da via nervosa. E o diário miccional, nos casos de incontinência urinária, ele nos ajuda bastante. O que é o diário miccional? É uma folha que se dá ao paciente, no qual ele vai anotar os horários em que ele urina, vai ter um frasco, ele mede a urina, anota o volume e anota o horário que ele fez xixi. Isso dá informações objetivas de quantas vezes ele urina, isso é feito em 2 a 3 dias, não precisam ser consecutivos. Isso dá uma informação da frequência, dos episódios de perda que ele anota. Ele também anota o volume de ingesta líquida. Isso permite avaliar com mais profundidade e objetividade o dia a dia do paciente. Propedêutica inicial, os exames laboratoriais de rotina, é importante ter uma função renal do paciente, ultrassom de vias urinárias para afastar alguma hidronefrose, e a urodinâmica. O que é a urodinâmica? É o estudo da função da bexiga, do trato urinário inferior. Porque a ultrassonografia é uma avaliação anatômica, mas a avaliação funcional é feita através de quê? Do estudo urodinâmico, no qual ele é feito com a introdução de um catéter, 1 a 2 catéteres pela uretra, para medir a pressão da bexiga, vai enchendo a bexiga de maneira um pouco aumentada, não a maneira fisiológica do enchimento normal ser um exame muito prolongado. Então, a gente enche a bexiga com 300, 400 ml, depende de cada bexiga, num período de 10, 15, 20 minutos, e avalia o comportamento da pressão e avalia a fase miccional, como é o esvaziamento, a pressão de armazenamento, a pressão de esvaziamento, o tipo de curva de fluxo, a velocidade desse fluxo. Então, esse estudo avalia tudo isso. Então, dá muita informação do grau de disfunção. Então, chama estudo urodinâmico. Então, e avalia o risco. Aquele paciente que tem uma pressão de armazenamento elevada, que tem uma elasticidade ruim, ele mede a pressão de enchimento. Isso a gente consegue avaliar a complacência e a eficácia do esvaziamento. E nos casos onde tem relatos de infecções urinárias de repetição, hidronefrose na ultrassonografia, nós podemos complementar a investigação com uretrocistografia para afastar refluxo vesicoureteral, ou até uma urotomografia, ou mesmo uma urografia excretora, que tem sido, infelizmente, cada vez menos usado, mas é um exame importante, e a cintilografia renal. Aqui um exemplo de um paciente que tem uma lesão medular, me parece com uma mielomeningocele, e que o ultrassom mostra um parênquima renal ainda preservado, mas com uma dilatação de pelve de cálices renais. Então, mostrando que ele tem uma hidronefrose. E nessa avaliação urodinâmica desse paciente com lesão medular, a gente observa, esse é um estudo urodinâmico, ele tem vários canais, olhando assim parece muito confuso, mas é um exame muito importante que nos dá uma informação da parte funcional da bexiga, e é essencial nesses pacientes. Então, nós temos canais de pressão vesical, que é medida por um catéter na uretra. Um catéter balão é passado no ânus, também mede o comportamento da parede abdominal. E a pressão do detrusor, que na verdade é um vetor, é a pressão vesical menos a pressão abdominal. Essa é a pressão detrusor, ou seja, a pressão é gerada essencialmente no músculo detrusor. E aqui uma eletromiografia de superfície, mostrando o comportamento do esfíncter. E aqui a parte de perdas urinárias ou de micção que a gente vê nesse canal. Então, o estudo aqui, o que ele mostra? Ele mostra um paciente que durante o armazenamento começa a contrair a bexiga, a gente chama de bexiga hiperativa, e ao mesmo tempo que ele contrai essa bexiga, há uma contração simultânea do esfíncter
estriado externo e ele perde urina, mas ele mantém um resíduo pós-miccional elevado. Isso mostra que é um paciente provavelmente tem uma lesão medular e abaixo da ponte e acima da região sacral. E aqui é o exame uma uretocistografia desse mesmo paciente. Ele tinha infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, o ultrassom mostrando hidronefrose. Foi feita uma uretocistografia que a gente percebe uma bexiga contraída, com inúmeros pseudodivestículos, uma bexiga irregular, pequena, e refluxo vésico-ureteral bilateral. Percebe-se dos dois lados um ureter tortuoso, bastante dilatado e com dilatação de pelve e de cálices renais. Isso aí na quantificação do refluxo. O refluxo, vocês sabem, ele é quantificado de grau 1 a grau 5. Grau 1 apenas contraste retornando para os ureteres, não chegando ao rim. O grau 2 chega até a pelve renal, mas sem nenhuma alteração e dilatação do ureter. O grau 3 com uma discreta alteração de pelve de ureter e de cálice. O grau 4 já com uma perda da forma dos cálices. E o grau 5, um dólico mega ureter e uma perda total da forma, da morfologia dos cálices. Nesse caso é um grau 5. Aqui outro exame de uretocistografia. No manejo clínico da bexiga neurogênica, então, quais são as opções de tratamento? Nós temos que avaliar a função da bexiga, armazenamento e esvaziamento, e em termos de esvaziamento, a urodinâmica, junto com o diário miccional, mensuração de resíduo pós-miccional, vai nos dar informação sobre a eficácia desse esvaziamento. E o paciente que tem uma lesão suprapontina, como no acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, que cursam com mais incontinência urinária, ou mesmo paciente que tem uma lesão medular, mas uma lesão incompleta, que consegue urinar voluntariamente, nós vamos preservar essa maneira de micção do paciente. Alguns pacientes que têm bexiga neurogênica ou lesão medular, quando eles estimulam a região perineal, eles conseguem desencadear uma micção reflexa com ativação do parasimpático. Se essa micção for eficiente, com a pressão de micção, pressão detrusora de micção adequada, com baixo resíduo pós-miccional, é uma forma de esvaziamento. Antigamente, muitos pacientes urinavam através de credê, valsalva, ou seja, compressão da região pélvica, mas isso traz algum risco. A compressão, a valsalva ou o credê exige um esforço físico do paciente. Isso, no longo prazo, pode predispor à formação de alguma hérnia inguinal. Então, a gente não recomenda. E tem a resistência uretral, que pode dificultar muito isso. Então, uma forma que a gente não recomenda muito, além de causar incontinência no longo prazo, a gente tem preferido o cateterismo intermitente limpo, que é o fato, o paciente ele aprende, ele treina, ele passa um catéter uretral de PVC ou hidrofílico, que vem lubrificado, de 4 a 6 vezes ao dia, a cada 4 ou a cada 6 horas. Passa o catéter, tira a urina e joga esse catéter, como se fosse um cateterismo de alívio, mas de maneira contínua, intermitente. O catéter de Demora, ele pode ser utilizado em algumas situações paliativas, de um paciente que não tem condição de fazer autocateterismo, ou um paciente que não tem um familiar que possa assumir esse cateterismo assistido, ou um paciente que está acamado, ou um paciente um idoso ou um tetraplégico que não tem cuidador. É uma alternativa o catéter de Demora, que pode ser uretral ou suprapúbico. Mas o problema do catéter de Demora são as complicações de longo prazo, como fístulas, cálculos na bexiga, infecções urinárias, e ele deve ser trocado a cada 4 semanas. E para homens que têm incontinência urinária, o coletor urinário é uma alternativa, o Jontex. A bexiga, então, com alta pressão de enchimento, ela causa a deterioração do trato urinário superior, e no manejo desses pacientes, o tratamento de primeira linha é o cateterismo vesical intermitente, e nós precisamos associar medicações
antimuscarínicas. Para indicar o cateterismo intermitente limpo, que é feito pelo próprio paciente, por um cuidador ou assistido, o que é importante? Avaliar primeiro o dano renal. Não são todas as lesões neurológicas, bexigas neurogênicas, que vão necessitar de cateterismo intermitente, né? Como eu disse, as mais frequentes são as lesões causadas por bexiga, por lesão medular, as bexigas neurogênicas decorrentes de lesão medular e mielodisplasia. Temos que avaliar o prognóstico da doença, avaliar os fatores limitantes, a habilidade do paciente, se ele tem suporte familiar, condição econômica do paciente, motivação, compreensão. Para avaliar isso, deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, o urologista, ele avalia o risco, indica o cateterismo, a enfermagem é fundamental, não só para o treinamento e o ensino da técnica de cateterismo ao paciente, mas também para um follow-up, um segmento, porque boa parte desses pacientes, se não forem seguidos no longo prazo, acabam abandonando o cateterismo e pedindo para colocar, para passar um catéter vesical de demora, ou mesmo, às vezes, o médico, que não tem muita formação na área de uroneurologia, acha mais interessante e mais prático e recomenda para o paciente usar um catéter de demora, que no final das contas traz muito mais problemas e muito menos qualidade de vida para o paciente. É necessário acompanhamento psicológico, às vezes os pacientes têm dificuldade de entendimento, dificuldade de aceitação do cateterismo e também acompanhamento neurológico. O catéter indicado para o adulto é o catéter de 12 a 14 frente e a frequência de 4 a 6 vezes ao dia. Esses volumes drenados não podem ser superiores a 400, 500 ml por cateterismo. As medicações que nós utilizamos são os antimuscarínicos, que têm a função de que ele bloqueia os receptores muscarínicos, antimuscarínicos, por isso o nome, nas terminações do urotélio e do músculo depressor, e com isso inibe a ativação do parasimpático durante a fase de armazenamento, e com isso deixa a bexiga em repouso, melhora as características de armazenamento, inibe as contrações, a bexiga hiperativa e diminui a pressão de enchimento. Temos várias medicações, oxibutinina, tolterodina, darifenacina e solifenacina. Esses medicamentos, por ser antimuscarínicos, anticolinérgicos, eles podem causar efeitos colaterais, como boca seca, constipação. Muitos deles atravessam a barreira hematoencefálica e pode causar também comprometimento neurológico, alterações das funções, enfim, tem essa complicação. E uma outra linha de medicação são os beta-3 agonistas, que atuam na fase de armazenamento, ativando os receptores de beta-3 na bexiga e promovendo o relaxamento do músculo detrusor, que é a mirabegrona. Não temos estudos ainda, evidência dessas medicações nas disfunções do trato urinário inferior causadas por doença neurológica, mas parece que tem função. Essas medicações devem ser usadas em doses mais elevadas nesses pacientes. Então, um resumo, nós temos que avaliar a função inicial, função renal, comportamento da bexiga e definir o manejo vesical. Para a definição do manejo vesical é importante a avaliação urodinâmica. Boa parte desses pacientes vão precisar de cateterismo intermitente limpo com medicação antimuscarínica. Como eu disse, né, a lesão neurológica ela não altera em si o rim, mas ela afeta diretamente a bexiga e a disfunção da bexiga que coloca o trato urinário superior em risco. Então, o cateterismo antimuscarínico ele tem a função de diminuir o risco, o dano que essa bexiga pode oferecer ao rim e, ao mesmo tempo, proporcionar a continência urinária do paciente e melhorar a sua qualidade de vida. A avaliação radiológica deve ser feita através de ultrassonografia, avaliação de hidronefrose, dilatação, cálculo, e o manejo longitudinal através de ultrassonografia, que deve ser feito uma vez por ano, é um exame não invasivo para identificar essas alterações, e uma urodinâmica que deve ser feita no início do acompanhamento do paciente para definir o risco e que tipo de disfunção ele tem, e pode ser feito sob demanda para avaliação de tratamento, ou aquele paciente que se esperava um resultado satisfatório com o tratamento e ele não apresentou esse resultado, pode ser feita uma reavaliação com a urodinâmica. Nós temos que ter atenção para as infecções de repetição, que pode ser um mau sinal, ou uma técnica de cateterismo inadequada, rever a técnica do paciente, atenção para os sangramentos, atenção para as dores pélvicas.
E, por fim, dizer que essa é uma área da urologia que ela é pouco procurada pelo urologista, ele tem pouco interesse, mas é uma área fundamental, é uma área que eu insisto que é um foco importante na urologia, tem muito espaço na urologia, poucas pessoas se dedicam a essa área, muitos pacientes têm problemas de incontinência urinária, principalmente decorrente de alterações neurológicas, mas principalmente referentes ao envelhecimento, que causa também disfunções importantes do trato urinário inferior, diabetes, enfim. E o conhecimento disso proporciona, evidentemente, um melhor diagnóstico, um melhor tratamento e certamente você terá muitos pacientes no consultório. Digo que os pacientes neurogênicos, os pacientes com lesões medulares, eles são pacientes que sofrem muito preconceito, muitas barreiras físicas, arquitetônicas, mas é um ser humano e ele precisa de toda a nossa assistência e todo o nosso respeito. Deixo aqui meus dados para contato, para dúvidas e estou à disposição. Muito obrigado a todos, espero ter colaborado e excelentes estudos para vocês.